Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo relacionado à história do rock brasileiro. E neste vídeo eu vou fazer ele um pouco diferente do que eu costumo fazer, do que eu fiz para comemorar os 70 anos de rock, porque eu quis trazer algumas referências, só que tem um contexto para isso, e nesse contexto tem um pouco de opinião, porque o que acontece é que o rock brasileiro autoral, e eu sou muito, já fui muito massacrado por conta disso. Ele caiu a qualidade dele assim vertiginosamente desde o final dos anos 90. A gente não tem muita novidade boa. Aliás, quase nenhuma novidade boa, para ser mais radical, até mais objetivo, porque o que eu percebo de conversar, de ver, porque assim, eu, apesar de não gostar desta nova cena, né, até mesmo de antes do fim da década de 90 para cá, eu já não tenho muitos amores pelos grupos, pelas coisas que surgem no Brasil, mas isso não quer dizer que eu não escute, que eu não vá atrás, que eu não receba alguns e-mails, principalmente um link para um videoclipe, para baixar ou escutar um disco em alguma plataforma de música digital, essas coisas. E eu busco, eu olho, eu vejo, eu escuto, e o que eu percebo é exatamente a falta de referência que esses grupos têm. Eu vi, inclusive, no Instagram, eu achei assim uma coisa muito esquisita, uma postagem patrocinada no grupo. Eu não sei se é de São Paulo, não sei de onde é, mas na tela, na imagem, é o grupo tocando e escrito na imagem assim, quem disse que o... E ainda dizem que o rock brasileiro não tem qualidade, alguma coisa assim, querendo dizer, olha, nós temos qualidade. Isso é uma coisa muito estranha, nenhum grupo se auto-intitula ótimo, ou temos qualidade, ou, nossas músicas são boas, e eu achei meio esquisito. E aí eu tirei o mute para escutar, ver o que estava sendo tocado, era um ambiente de ensaio, e realmente a música era muito ruim. Não tinha letra, porque era só o grupo colocou um pedaço muito mais instrumental, tinha alguma coisa cantando, acho que era o guitarrista que também cantava, alguma coisinha, não sei se de refrão ou fim de uma estrofe, mas que não, em relação à letra, ao conteúdo, não, não mostrou nada de qualidade, e a parte instrumental também não mostrou nada de qualidade. Então, pô, cara, eu falei, nossa, como que uma banda pode falar que tem qualidade, sabe, num trecho desse, ainda mais escolher um trecho ruim, esquisito. E eu percebo, voltando para o contexto raiz, que eu quero colocar aqui, eu percebo que falta referência. Os grupos novos, eles não conhecem muita coisa. E antes mesmo de começar, até esqueço, eu sempre dou esse toque. Esse vídeo faz parte de uma playlist chamada Rock Brasileiro e Suas Histórias. O link tá embaixo do vídeo. Convido você que caiu de forma aleatória aqui conhecer essa playlist, porque acho que eu já gravei quase 30 vídeos, mais de 20 pelo menos. Comecei com 65 anos do rock em 2020, na época da pandemia, e retomei agora em 2025. E esse aqui é o primeiro vídeo de 2026. Nem sabia se ia fazer mais ou não, mas como eu disse no último, se vier alguma ideia tal, eu vou publicar. É o que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu fico me perguntando, assim, isso eu já via quando eu ainda estava na MTV. Eu saí da MTV em abril de 2000, olha só, vai fazer quase 26 anos. E quando eu já estava na MTV, a gente recebia material demo, seja em CD, seja em fita, e a gente via que não tinha qualidade. E os grupos, eles têm preguiça de ir atrás de mais referências, além de Nirvana, Oasis, sabe o básico, Beatles. Eu me decepcionei muito, por exemplo, eu moro em São Paulo, no bairro da Pompeia,
E ao lado aqui de casa tem uma unidade da escola do School of Rock, que ensina, que tem professores que ensinam exatamente como é a proposta do nome da escola, ensinam a tocar rock. E outro dia é o caminho que eu vou, eu frequento o clube, eu sou do Palmeiras, vou lá dar umas braçadas, nadar e tal, quando eu consigo, no meu caminho eu passo pela School of Rock, e um dia eu parei lá, não faz muito tempo, eu falei, entrei, deixa eu entrar aqui, conhecer, conversar com a pessoa, e aí eu fiquei conversando com o gerente daquela unidade, não era o coordenador, mas era o gerente, eu perguntei, pô, entrei no site, dei uma olhada, não tem muita coisa de workshop, de ensinamento, eu falei, se quiser a gente faz um uma coisa legal, a gente pode fazer um workshop, uma palestra que eu mostre influências, mostre algumas coisas diferentes, tanto para as pessoas que gostam de teclado, bateria, aí para todos os instrumentos, mas são referências importantes para o rock e tal. E a pessoa me falou, olha, a gente já fez esse tipo de coisa, não exatamente isso que você está propondo, mas a gente já fez workshop, palestra, trouxemos pessoas conhecidas aqui para. Aí ele me mostrou cartaz a história do rock, que teve um workshop sobre isso. E ele falou que a procura era baixíssima, quase nenhum aluno participava disso, que quem participava mais eram as pessoas de fora da escola, que não eram matriculadas e com mais idade. E isso me espantou. E até me deu força para fazer esse vídeo, que eu estava na dúvida, faço ou não faço tal. Aí depois que isso aconteceu, eu falei, não, eu vou fazer, porque não dá, as pessoas têm preguiça, ainda mais hoje que a música está tão democrática por causa das plataformas de música digital, seja Spotify, eu, sem fazer propaganda, para quem conhece já o meu canal aqui, eu não sou monetizado, eu faço isso só para registrar alguns momentos da nossa história musical, e, enfim, não tenho pretensões financeiras nenhuma aqui com isso, então eu posso falar tranquilamente assim, eu assino o Spotify, mas tem o Deezer, tem a Apple, né, o iTunes, tem um monte de plataforma aí, geral, porque quando há lançamento, vai para todas essas plataformas, e a gente tem de tudo nessa plataforma. Por exemplo, assim, vou chutar aqui, Dire Straits, assim, não faz parte da minha formação musical, o Dire Straits, mas eu sei da importância do grupo para a história do rock, o Mark Knopfler e tudo, enfim, não só o Brothers in Arms, que é o disco de mais sucesso, que estourou nos anos 80, tudo. Então eu peguei o Dire Straits, e eu costumo fazer isso com todos, com um monte de grupo, e escutei a discografia inteira do Dire Straits. Escutei a discografia, esses dias eu estava escutando, por exemplo, os discos solos do Pete Shelley, que é do Buzzcocks, falecido Pete Shelley. Ele tem 4 discos solos, um é ao vivo, aí eu fiquei escutando os 3 discos para ver e tal. Então eu vou atrás, já falei isso em algum vídeo. Eu gosto muito de música gospel, mas a música gospel raiz, americana, do princípio, que foi o início de tudo, para o blues, para o country, para a música country, para tudo que se juntou e depois, com todas essas junções, surgiu o rock. Então eu escuto corais de música gospel cantando as músicas que eram cantadas na época da colheita e do plantio do algodão nos Estados Unidos, ah, ah, aqueles arranjos vocais maravilhosos que existiam nas igrejas evangélicas americanas, onde esses escravos e filhos de escravos frequentavam. E então, assim, eu escuto de tudo, desde isso até pego, como eu falei, eu pego os grupos que eu gosto e vou atrás dos discos solos. Eu pego, sei lá, vou chutar aqui, Ramones, quem tem disco solo? Pô, o Didi Ramone tem disco solo, vou escutar todos os discos solo dele. Peguei o Beatles, vou escutar os discos solos do Paul McCartney, do John Lennon, escutei os discos solos do Ringo Starr, do George Harrison, e assim vai com todos os grupos. Então, assim,
eu recebo a retrospectiva do Spotify, todo mundo que assina, até hoje, em todas as plataformas existe essa retrospectiva, e aí me vem assim que eu escutei neste ano 300 discos novos, e assim, e realmente, todo dia eu escuto algo novo, não que tenha sido lançado agora novo, eu digo para mim, discos dos anos 50, 40, 60, enfim, de qualquer década, inclusive atuais e tal. Eu sempre estou escutando alguma coisa nova para mim, para o meu conhecimento. E aí, se eu gosto, pum, ponho na minha biblioteca. Por exemplo, o Jam, quando terminou, aí o Paul Weller fez o Style Council, muito bom também. Aí depois ele saiu em carreira solo, e o tempo inteiro na carreira solo dele, que tem vários discos, tudo, as pessoas ficavam na expectativa, pô, será que algum vai parecer, vai ter umas composições parecidas com o período do Jam e tal, e nunca apareceu, eram discos, os discos solos do Paul Weller, assim como os discos solos do Sting, pô, não tem muito tempero, não tem, assim, falta coisa. E aí quando eu assinei, e comecei a brincar com essas coisas, né, de escutar os discos solos. Pô, os discos do Bruce Foxton, que eu sou muito fã dele, que é baixista do Jam, eu sou, assim, sempre fui, o estilo dele, a presença dele, acho maravilhoso, assim. E, pô, os discos, aí sim, achei boas referências do período do Jam, só que mais modernas, com outros elementos, tudo, nos discos do Bruce. Cara, é fantástico isso. Então, assim, hoje em dia, com o tanto que a gente pode fazer, e que não é difícil, na nossa época era difícil você comprar um disco, você priorizava algumas coisas para e abrir a mão de outras. O Prince, por exemplo, eu escutava bastante na MTV, que chegava aos CDs, mas eu não escutava tudo. Com a plataforma, eu escutei a discografia Prince inteira, que é imensa, e ainda fiz uma playlist. Eu tenho mais de 40 coletâneas, playlists no, no Spotify, exatamente por causa disso, porque eu vou escutando as bandas, escutando os discos, vou descobrindo músicas novas, universos novos, sonoridades novas, que nunca, novas assim para mim, né? Como eu falei, é, eu, é fantástico, e eu sinto falta disso nos grupos brasileiros, principalmente, porque aí você vê na gringa que ainda surge, por mais que também a qualidade tenha caído, mas ainda surge alguns nomes que chamam a atenção, que lançam bons discos, mesmo que seja apenas 2, 3 discos e o grupo acaba e acontece alguma coisa, mas são 2, 3 ótimos registros que ficam. Ao contrário do Brasil, que desde os anos 2000, vou pontuar a partir daí, surgem grupos que não têm substância, não tem como se manter, exatamente pela falta de força das composições, das letras, do conteúdo, do contexto do grupo, da história de cada um, de cada integrante do grupo. Também isso ajuda aos grupos terem força, terem um propósito, e tudo isso. Na época da MTV, assim como no boom dos anos 80, começou a surgir muitos grupos, assim, mas na onda do sucesso. Ah, vou aproveitar, eu quero fazer sucesso. E não era como os grupos pioneiros. Se você pegar os pioneiros de cada cena, de cada geração, você vai ver que tem uma personalidade muito maior do que outros grupos de segunda até terceira geração, que já surgem mais na onda, para fazer sucesso, para ter uma imagem, não sei, sabe? Não tem um propósito. Então, assim, e você tocar por amor, você tocar com personalidade é diferente. Que é exatamente o que acontece com esses grupos de primeira geração, esses grupos, como eu falei, os pioneiros de cada cena, de cada geração, que geralmente são grupos que tocavam por amor, não importava, e aí fizeram sucesso, pô, e ainda ganham dinheiro com isso, sabe? É bastante diferente mesmo. E hoje em dia eu não vejo isso. Hoje em dia eu vejo umas bandinhas surgir exatamente sem força, sem tempero, aí você vê uma entrevista ou outra, seja ela em um site, entrevista escrita mesmo,
ou no YouTube, uma conversa, tudo, você vê que não tem, as pessoas não têm história, o grupo não tem história, é, as músicas não têm força, eles não têm referência, começam a, que nem jornalista esportivo hoje, eu digo os jornalistas, entre aspas, especializados, que falam de futebol, também hoje não tem referência, eles falam da seleção brasileira, sei lá, da Copa de 2002 para cá, eles não conhecem mais nada para trás, sabe? Então, assim, isso é um mal de toda uma geração que vai esquecendo o passado. Isso eu digo no Brasil, porque o Brasil tem essa mania, vai esquecendo o passado e fica de olho só no que é mais recente. Então, assim, você falar que você é influenciado por Nirvana, por Oasis, sei lá, Strokes, Beatles, Rolling Stones, é uma pobreza tamanha que, assim, dá até vergonha, melhor você não falar nada, porque tem muita coisa, principalmente os grupos de hoje em dia, tem muita coisa para trás. Mesmo da década de 2010, 2000, até metade, sabe, 2015 e tal, tem bons grupos, bons nomes. O Strokes mesmo tem uma carreira, assim, excelente grupo pós-punk, que as pessoas, tem gente que não sabe, tem jornalista que não sabe nem nominar, pô, o Strokes é pós-punk, tá na cara, tá ali, ó, sabe? E saber dessas referências, conhecer essas cenas, isso enriquece o seu conhecimento, e você traz coisas para a sonoridade do grupo, diferente, que dão mais força, que dão mais, sei, que dão mais mojo, como se fala. Não importa se você gosta ou não gosta. Como eu falei, escutei a discografia inteira do Dire Straits, do Bruce Springsteen. Pô, eu não gosto nada de Bruce Springsteen, mas eu escutei a discografia dele inteira. Pô, falei, pô, essa música é legal, esse disco é bacana, tal, a sonoridade disso, os timbres e tal. Então você acaba que tira algumas referências, mesmo que seja de uma música ou outra. Então, é importante abrir essa cabeça. Pô, a gente tem, como eu falei, um universo infinito de músicas nessas plataformas digitais. Como se restringir só ao Led Zeppelin, ao Black Sabbath, ao Metallica, ao Chili Peppers? Não sai disso. Sabe? Pô, deixa eu ver o que o Flea do Chili Peppers escuta, o que ele gosta, vou atrás disso. Então não tem isso. A urgência, os grupos eles têm urgência de querer fazer a música autoral, só que é limitado o som. Assim como quem escreve letra, hoje mal abre um livro para ler. E como que você vai querer escrever uma letra se você não tem referências? E nos livros você vai ter referência. Sejam livros de ficção, não ficção, biografias, histórias de outras. Não interessa. É, que vai história policial, história romance, você tem que ler para você, primeiro, aprimorar o seu vocabulário, e segundo, para você conhecer muitas histórias, assim como assistir filmes. O Chili Peppers falava isso, logo no início de carreira, já em 84, 85, na época do freestyle, eles falavam, as nossas influências, as nossas referências não são só musicais. A gente traz influências assim de pintores, de livros, de filmes, documentários, desenho animado que a gente assistia na infância. Tudo isso a gente traz de influência para o som. E é isso que é importante saber. Não é só música que vai te dar vai ser a influência do teu grupo. Você tem que sair disso, tem que deixar livre, você, sabe? Você vai fazer arte autoral, você tem que estar livre, cara. Você pode se prender, se limitar a certas coisas. Não, cara, deixa, vai para o universo, entendeu? E aqui, depois de falar tudo isso, eu trouxe algumas referências, são, sim, pô, referência não falta, mas aí eu escolhi algumas aqui, só para mostrar o quanto o brasileiro, e isso eu digo não só dessa geração, mas assim, mesmo já nos anos 80, essas referências que eu vou mostrar já existiam, já eram influências
principalmente, por exemplo, no rock de Brasília. Eu cresci em Brasília, não tem como ser a minha principal referência, as influências que a gente tinha de lá, o início todo que eu comecei a escutar música, que todo mundo começou a escutar música, e tudo isso, a maioria que eu trouxe veio exatamente de lá, porque a gente tinha muitas possibilidades lá. Os Filhos de Diplomata traziam e mostravam outros discos diferentes, que eu vou mostrar aqui, grupos diferentes. E assim, essas referências que eu vou colocar aqui, ó, vou dividir a tela aqui, são referências que trazem sonoridades completamente diferentes, tanto para quem gosta de grupo com teclado, tem muito grupo com teclado aqui, outros instrumentos diferentes mesmo. Tem o Fred Banana Combo, que eu vou mostrar, que faz hardcore, mas também tem trombone, tem saxofone, tem outras coisas, sabe? Então, assim, é prestar atenção no que, no que o que eu acabei de falar. Vai para o universo, sabe? Sai dessa prisão limitada, não, eu só escuto isso, eu só vejo isso, eu não leio. Não, cara, se abre, você quer fazer um som, então, cara, você tem que ir atrás de conhecimento, bicho, para trazer todo esse conhecimento para o seu som. Como eu falei, são milhares de referências, mas eu trouxe só algumas, assim, trouxe bastante aqui. Eu vou abrir, eu vou seguir uma ordem aqui, porque no, eu não tenho como colocar na ordem que eu gostaria que fosse. Então eu vou começar aqui, ó, com 999. Tá rodando, beleza. Eu vou deixar na imagem, porque para mim é mais fácil. 999 é um grupo inglês, também da mesma geração de Sex Pistols, de Clash e toda aquela cena inglesa, com uma sonoridade diferente. Essa é a capa do primeiro disco. Tem os Separates também, que é o segundo disco. Esses são os dois grandes clássicos. Tem os cinco. O 999 tem uma primeira fase que é de 76 até 85. Esses discos todos são muito bons. Eu digo assim, riff, timbre, bateria, guitarra distorcida, tudo, mas tem coisas diferentes. Vale a pena escutar 999. Como eu falei, dessa primeira geração do punk rock inglês. Tá aí o Adamant. O Adamant, Adamant Ants, ele ficou muito conhecido no Brasil e no mundo com Stand and Deliver. Stand and Deliver, pananana. Tocou muito clipe na MTV, no Som Pop aqui no Brasil. Esse disco tem uma que tem essa música, que acho que é o Prince Charming. Tem uma primeira. Esse disco ele tem uma edição brasileira, ele é de 81, mas foi lançado no Brasil um pouquinho depois. Ótimo. O Adam Ants tem 3 discos, eles 3 são ótimos. É uma referência muito importante para o pós-punk. Esse aqui é o primeiro disco, é muito experimental, diferente do Stand and Deliver, que é ultra pop. Eles vestidos de pirata, depois o Adam Ants entrou nessa piração. Mas são músicos de primeira linha. Esse disco é fantástico. Tem Cleópatra, tem Xerox, só tem vários clássicos. E o Adam and the Ants, não, o Adam Ant, ele também é dessa turma, que nem o 999, da turma dos Six and the Benches, Pistols, Clash, andavam juntos, iam para os mesmos shows, aquela coisa, para os mesmos bares e tal. E ele é dessa turma. Vale muito a pena escutar esse disco. E tudo isso que eu estou mostrando aqui tem nas plataformas de música digital. Qualquer uma delas tem. Esse é o Dr. Feelgood, maravilhoso Dr. Feelgood. O Libre, que é o vocalista, esse que está de gravata aqui, o mais alto. Ele não só ele é o líder que criou o Dr. Feelgood, mas ele também fez a Spiff Records. Ele ajudou a bancar a Spiff Records, que praticamente registrou toda a cena de pub rock. Eu tenho uma playlist de pub rock na minha conta no Spotify. Minha conta é meu nome mesmo. Se botar lá pub rock, vai vir um monte de grupo, um monte de coisa. É uma playlist de horas e horas a fio de pub rock. Wilco Johnson,
esse de braço cruzado na ponta, ele faleceu agora, acho que em 2025, 2024, um guitarrista de mão cheia, também tem uma técnica diferente, com os dedos, assim como o Mark Knopfler, que não usa palheta, ele também toca com os dedos, a sonoridade da guitarra dele é diferente, e o Dr. Feelgood, ele é muito importante para a cena inglesa. Ele era um dos principais nomes do pub rock. Pub rock eram os grupos ingleses que faziam show nos pubs. Uma característica, a principal característica do pub rock era o resgate do início do rock. Então era misturado um rock mais pesado dos anos 70 com blues, com country, e isso o Dr. Phil fazia muito bem. Vou mostrar aqui dois clássicos, um deles é esse aí, Malpractice, maravilhoso, só tem um clássico atrás do outro, assim como o Bind the Jet. São vários discos do Dr. Feelgood, esses dos anos 70 são os principais. A formação mudou um pouco depois, nos anos 80. E o Lee Brillant, infelizmente, ele faleceu poucos, eu não sei se foi poucos dias ou no mesmo dia que o Kurt Cobain. Então, assim, infelizmente foi abafada a data de falecimento dele. Ninguém lembrou direito, porque ainda estavam. O Kurt Cobain e Nirvana ainda estava muito, muito presente na mídia, e aí ele faleceu. Infelizmente, é um grande nome, ele é muito importante para o rock inglês. E o Dr. Phil é muito importante também para o rock inglês, vale muito a pena ir atrás, assim, para toda a cena do punk rock inglês. O pub rock e o Dr. Feelgood é importante. Aqui outra foto do Dr. Feelgood em ação aí, ó, o Wilco Johnson com a pose dele ali, com a guitarra, ele costuma andar para frente, para trás. Esses grupos todos, além de estarem presentes nas plataformas digitais, também tem muito material dele, muito conteúdo deles no YouTube, show, videoclipe, participação em programas da Inglaterra, enfim, dos Estados Unidos, tocando ao vivo, tal. Vale a pena também ir atrás desse conteúdo em vídeo. Aqui é o Durut Column, que é representado pelo Vinnie Reilly, que é praticamente o Durut Column, que é uma banda de Manchester, também da mesma cena do Joy Division, do Buzzcocks, que surgiu na mesma época. Não é uma sonoridade rock, é bem diferente. O Durut Column faz um som muito mais tranquilo, muito mais calmo. O Vinnie Reilly é um gênio da guitarra. Muitos guitarristas assim de primeira linha, eu posso falar para você dois nomes: Robert Fripp, do King Crimson, o Dave Gilmour, do Pink Floyd, tantos outros consideram o Vinnie Reilly um dos maiores guitarristas do mundo, para se ter uma ideia, porque o cara ele mexe com afinação, ele mexe nos timbres, faz os timbres com pedais ou não, com amplificador. Ele é muito diferente. E esse aqui eu separei dois discos. O Durut Column também tem uma vasta discografia, muitos, muitos, mas muitos discos bons. Tem o Amigos em Portugal, tem esse The Return of the Durut Column, que é o primeiro, mas tem esse nome. Tem o LC. O LC também é muito conhecido, ele já é dos anos 80. E acho que o primeiro do Durut Column é de 79, de 80. Esse LC é o mais conhecido. E tem um show no Japão que chama Domo Arigato, do Durut Column. Muito bom, está disponível no YouTube. E o LC ele tem uma música que a Rádio 89 de São Paulo, a Rádio Rock, usava de fundo quando ia dar uma notícia. Tum, dum, 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 dum. Usava uma música, essa música que eu não sei o título do Durut Column, que é desse disco, usava de fundo quando eu estava dando qualquer notícia, momento jornalístico, entrava a vinheta e enquanto o locutor falava a notícia, dava a notícia, rolava esse sonzinho que eu tentei fazer aqui. Aqui outra. Tem uma curiosidade do Vinnie Reilly, que ele era um puta jogador de futebol. Ele jogava nos times de base do Manchester, do United,
E, e aí chegou um momento em que ele avisou para a família, falou, olha, eu vou abandonar o futebol e vou seguir a carreira de guitarrista. A família ficou maluca, porque via, assim, além do talento dele no futebol, falou, pô, a gente vai ganhar uma grana, tal, porque ele vai jogar bem, vai chegar na seleção, aquelas coisas todas. Mas ele abandonou o futebol, abandonou o Manchester United e foi ser guitarrista, ainda bem. Pode escutar, mas é como eu falei, não é rock, é uma coisa, um som mais experimental, mais tranquilo, guitarras sem distorção, tem disco que tem violino, tem disco que tem trompete, tem disco que tem teclado, tem disco que não tem nada. Então, vale a pena tanto escutar as coisas do Rich Collum, quanto do próprio Vinnie Reilly, que ele também lançou algumas coisas solo, apesar dele ser tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, é uma importantíssima referência. E como eu disse, eu estou trazendo essas referências que são praticamente desconhecidas do Brasil. Pouca gente conhece, e todas elas são importantes não só para as bandas brasileiras, depois eu falo, o Fear, banda americana, quem tocou no Fear foi o Flea, do Chili Peppers, até separei duas fotos aqui com o Flea. O Fear, ele faz um hardcore, aquele hardcore que fala da Califórnia e tal, e é um hardcore muito quebrado, que muda o tempo, muda o riff, tá tocando uma coisa aqui, de repente para e faz outra. É muito estranho, é muito legal. Esse disco é um disco clássico, referência para muita gente no mundo inteiro, para muitas bandas. Tudo isso que eu estou falando, por exemplo, para quem gosta de Nirvana e Foo Fighters, tudo isso, inclusive Dr. Feelgood, o Fear e tal, é referência para o Oasis, para todos esses grupos aí modernos, Block Party, Franz Ferdinand, que mais? Todos esses grupos atuais também têm essas bandas como referência. O Fear é importantíssimo, chama The Record. O Fear teve uma carreira que só teve, na época lançou só esse disco, agora lançou um mais recente também, perdão. Mas olha, como eu falei, é guitarra distorcida, bateria mais pesada esse disco e tal, mas como eu falei, ele é todo quebrado, ele não, é um hardcore estranho, um hardcore diferente. E como eu disse, essas referências eu trago aqui para ajudar na criatividade de quem quer conhecer coisas novas, de quem quer ir atrás de sonoridades diferentes e que não conhece. Para isso que eu estou trazendo tudo isso. Ó, o Flea, esqueci o nome dele, praticamente é o Fear, o vocalista, né, que está ao lado. Ele também é ator. Tá aí outra foto, ó, do Fear com o Flea. O Flea mais bem a característica do Flea, que todo mundo conhece, que gosta de fazer caretas e poses. Estou muito fã do Flea também. Esse aqui, pô, banda alemã maravilhosa, é o Fred Banana Combo. O nome já é diferente, né? Fred Banana Combo. Tem essa menina que é baixista e vocalista, quer dizer, vocalistas são é, eles mudam o vocal. Ela também canta, ela toca baixo, ela fazia shows descalça, inclusive. Ela tem também uma carreira solo. E o Fred Banana Combo, cara, assim, a melhor versão que eu escutei de Yesterday do Beatles é do Fred Banana Combo, a melhor versão de Johnny B. Good é do Fred Banana Combo, Runaway, melhor versão é do Fred Banana Combo. Eles são muito criativos, você vê o cara ali ó, segurando um trombone de vara, muito criativo, tem um show inteiro, inclusive saiu e depois agora foi lançado um show inteiro no Rock Pallade, que era uma casa, se não me engano, alemã, que todo mundo dos anos 80, toda a cena dos anos 80, anos 70 tocaram nessa casa, tocou nessa casa, e o Fred Banana Combo tem um showzaço nessa casa. Esse é uma coletânea que vale a pena, não tem todos os discos nas plataformas, mas essa coletânea tem, e é o nome The Best of Old Shit and the New Shit. E
São várias faixas, acho que é mais de 1 hora de disco. As músicas são curtas, também um hardcore, que não necessariamente um hardcore feito com guitarra distorcida, tal, é muito criativo, vale a pena escutar. Como eu falei, eles fazem umas versões muito interessantes. E esse é mais recente esse disco, essa coletânea. Pode tranquilamente escutar e procurar essa coletânea, que vale a pena. É um resumo, praticamente. O Fred Banana Combo tem 4 discos, 3 são muito bons e 2 são excelentes. Assim. Esse aqui é o primeiro, que é o que tem essas versões todas que eu falei. Tem essa capa bem bacana. E, pô, é uma referência, tá vendo? Nomes que eu quis trazer aqui, nomes diferentes, como eu falei, com sonoridades diferentes, e o Fred Banana Combo tem apesar de ser rock, punk rock, mais pro lado, mais aquela velocidade mais de hardcore e tal, você vai ver que é uma coisa bem diferente. Generation X trouxe algumas coisas clássicas para essa lista, tem até uma referência que eu trouxe assim mais por honra, porque todo mundo conhece, que é uma referência do Ramones, mas o Generation X era a banda do Billy Idol, também daquela cena inglesa, a mesma coisa do 999, do Pistols, Clash, Six and the Benches, o pessoal tocava junto, fazia show junto, ia para os botecos junto e tal, e o Generation X do Billy Idol e do Tony James é um grande grupo, tem vários hits, pesado, guitarra, baixo, bateria, pauleira, pancão mesmo, bem na praia do que é Sex Pistols, do que era o Clash antes do London Calling, né? O Clash mais rockão, segue muitos hits, Dancing With Myself, por exemplo, que o Billy Idol depois regravou, é originalmente do Generation X. Então vale muito a pena escutar também, Generation X. Esse disco aqui que eu trouxe, isso é uma coletânea também que resume muito bem a carreira, pode ir direto para essa coletânea, depois você escuta os outros discos, mas discos bons também, e tem apresentações do Generation X no YouTube, vale a pena assistir. Essa aqui eu trouxe mais por curiosidade, Haircut 100, banda de um disco só, acho que lançou um segundo disco, se eu não me engano, mas esse aqui é o de mais sucesso, Pelican West, e é uma banda, é um funk de branco, né? Uma banda swingada, tudo, e a gente escutava muito em Brasília, e uma curiosidade dele, quando o Paralamas estava, né, no período de ensaio para gravar o acústico, em uma das entrevistas que o Herbert Viana deu, inclusive acho que para a própria MTV, uma das referências que ele deu para pensar nos arranjos do acústico foi exatamente o Haircut 100. E você, pô, imagina, eu achei muito legal, por mais que eu soubesse que ele escutava, ouvia e tal, conhecesse e escutavam, foi muito legal ele falar o nome da banda. Não, ele citou várias bandas e nessa lista que ele citou, ele falou, né, e o Haircut 100 também e tal. Então vale a pena. Esse é mais puxado, como eu falei, para música swingada, mais ou menos o que o Simply Red fez depois, mas é guitarra limpa, percussão, é música para dançar, sacou? Fácil, limpa e bem swingada mesmo. Vale muito a pena, viu, escutar esse disco aí. Tem coletânea também, mas esse disco aí já é bem legal. O Husker Du, todo mundo conhece, né? O triozão, massa. Esse disco aqui, o Our House Songs and Stories, é legal, é um disco duplo. Foi lançado no Brasil, não sei como, algumas gravadoras apostavam assim no escuro, como eu falei do Other Man, do Other Man Dance, que lançou o terceiro disco, edição brasileira. Lançou também o último disco do The Jam, The Gift, saiu em uma edição brasileira. O End of the Century e o Pleasant Dreams do Ramones lançou, mas isso eu estou dizendo na época, em 80, 82, 80. Então eu achava isso muito doido de algumas gravadoras aqui no Brasil apostar, e o Husker Du foi uma delas. Esse disco maravilhoso, é duplo e uma música boa atrás da outra, porque o Bob Mould e o Gary Grant, que é o batera, esse do meio,
eles disputavam, porque o batera também compunha, e muito bem. Então, o Warehouse foi exatamente uma disputa cega, a gente que se deu bem com essa disputa, deles, que eles trouxeram muitas músicas, e todas elas estão registradas nesse disco, vale a pena também, já é uma fase mais punk rock do que hardcore, do que o Zen Arcade. Os primeiros registros do Husker Du é muito hardcore, muito porrada e barulheira e tal. E a partir do New Day Rising, se eu não me engano, de 85, já começou a ser ter mais melodia, então ser mais pop, ter uma pegada mais do punk rock, que nem o Generation X, o 999, que eu mostrei, e outras que eu vou mostrar aqui. Então, vale muito a pena. E assim, e vale a pena ir atrás dos discos solos deles. O Bob Mould, todo mundo conhece. O Bob Mould fez o Sugar também, que é muito bom, nos anos 90. Aqui é um clássico que eu amo. Ian Dury and the Blockheads. Ian Dury, ele está aí no centro de chapéu preto. Ele foi na infância, ele pegou poliomielite, como que é? Poliomielite, desculpa, posso estar falando errado aqui. Então, ele tem as pernas atrofiadas, ele andava de muleta. E tem uma cinebiografia dele, um filme maravilhoso que eu só vi uma vez, não acho mais para ver, que o título é um dos maiores sucessos do You're There in the Blockheads, que é Sex, Drugs and Rock and Roll. Muito bom filme. Quem faz o papel dele é aquele ator que fez um monte de bicho, que fez o macaco no Planeta dos Macacos, fez aquele bicho do Senhor dos Anéis. Esqueci o nome do ator, mas é esse ator que faz o papel do Ian Dury. Essa aqui é a capa da coletânea, uma coletânea ótima também, que se chama Sex, Drugs and Rock and Roll. Tem outro. Esse aqui, se não me engano, é a coletânea que saiu nos Estados Unidos. É o músico inglês. O Ian Dury veio do pub rock também, assim como outros grupos que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui, vieram do pub rock 999, White, Stranglers, Dr. Feelgood. Ian Dury também tinha um grupo, o Clash mesmo, o Joe Strummer veio do pub rock, ele tinha um grupo que eu não sei como que fala, mas é 101 RS, 101 Ers. Eu não sei inglês, então eu tô chutando aqui. Então, assim, como eu falei quando eu estava falando de Dr. Feelgood, o punk rock inglês ele é muito enraizado no pub rock. O pub rock ele deu não só algumas características sonoras para o punk rock inglês, mas também de postura no palco, de entrevista, o jeito inglês de ser, sabe? É muito. O punk rock inglês não seria nada sem o pub rock. E o Ian Dury é uma das referências para a cena punk rock. Vale muito a pena ver o filme que eu te falei, vale muito a pena escutar esse disco. E essa coletânea depois vai para os discos individuais. Depois que o Ian Dury... Teve uma época que o Ian Dury e o Blockheads se separaram, o Ian Dury, mas não foi... Nos anos 80 não é muito forte, depois eles se reuniram de novo, lançaram um disco, isso acho que já nos anos 2000, pouco antes do Ian Dury morrer. E aí depois o Blockheads seguiu carreira sem o Ian Dury, também lançou 2 ou 3 discos, isso eu estou dizendo agora, 2005, 2010, lançou 2 ou 3 discos muito bons, e uma característica do Ian Dury and the Blockheads é a mistura do rock com disco, com funk, então tem coisas muito dançantes, as letras são sensacionais, a sonoridade é muito boa, o baterista, teclado, as linhas de baixo, o baixista é infernal de bom, é uma super referência também para o rock inglês. Perdão, esqueci o nome dele, mas ele tocou muito com, por exemplo, com Wilco Johnson, do Dr. Feelgood, depois eles se juntaram, fizeram um disco juntos e tal. Wilco Johnson, inclusive, lançou um disco junto com Roger Daltrey, do The Who, vocalista do The Who, agora, né, nesses
nessas últimas décadas. Um disco muito bom, vale a pena procurá-lo também, enraizado no pub rock, muito bom. Aqui é uma trilogia ó, do King Crimson. King Crimson é uma banda que começou no final dos anos 60, se enraizou no rock progressivo, que tem assim, daquelas que tem faixas de 18 minutos, né, músicas de 34 minutos, e depois mudou o estilo. Robert Fripp, que é esse que está de terno escuro, ele é o cabeça do King Crimson, e essa é uma reformulação do King Crimson, bem exatamente em 1980, ele reformulou a banda, chamou esse time, Tony Levin, o Adam Belew, que é o guitarrista que está na ponta aqui esquerda, pelo menos é a minha ponta esquerda, ele tocava, nessa época, ele tocava também com Talking Heads e tocava com David Bowie e com mais alguém. E aí foi tocar com o King Crimson e eles gravaram essa trilogia, que fala a trilogia das cores, que é o The Beat, que é o de capa azul, o Discipline, que é esse de capa, eu sou meio daltônico, não sei se pode falar se é um vermelho, não sei, mas é o Discipline, e esse que é o amarelo, que é o Tree of a Perfect Pair. São 3 discos maravilhosos, tem um show deles no Japão nessa época, dessa formação, acho que de 1984, quando eles já tinham lançado esses 3 discos. É um show excelente. E o King Crimson, depois, essa formação se desfez, e, e, e mais recentemente, aí acho que no final dos anos 90, eles se reuniram, no começo dos anos 2000, lançaram mais um disco chamado Trunk, que é muito bom também, os 4. E esse baterista me deu branco também. Ele é um puta baterista, tocou com Yes, tocou com outros grandes grupos. E todos eles são referências. O Tony Levin, ele tocava com o baixo stick, ele que ajudou a popularizar e a mostrar para o mundo o baixo stick. E, e, e aí eles voltaram nos anos 2000, lançaram esse Trank, aí depois teve outras formações, que eu estou dizendo isso atual, 1920, 2020, 2022, por aí. Agora acho que deu uma pausa, mas aí o Robert Fripp reformulou, fez uma banda maior com, sei lá, 2 teclados, 2 bateristas, sabe, 3 guitarristas, 2 baixos. Teve uma época que Tony Levin tocava, e depois Tony Levin saiu, entrou 2 baixistas. Então, aquelas bandas que é uma formação do King Crimson com 10 pessoas, sabe, 9 pessoas, 12 pessoas, sei lá, uma coisa assim, tocando exatamente esses 3 discos, principalmente o repertório desses 3 discos. E atualmente, de 2023, 2024, acho que 2024, 2025 e agora 2026, o Tony Levin se juntou ao Adrian Belew. Eles chamaram o Steve Vai, guitarrista Steve Vai, e chamaram o Danny, o baterista do Tool, que é um monstro, né? O baterista do Tool, ele nossa, e eles juntaram os 4, e eles estão fazendo uma turnê, acho que desde 2024, perdão, eles estão fazendo uma turnê que chama The Beat, que é o título do disco azul, e onde eles tocam o repertório desses 3 discos. Vou mostrar eles de novo, ó. O The Beat, o Discipline e o Tree of a Perfect Pair. Então vale muito a pena também. O Adrian Belew, assim como o Tony Levin, o próprio Robert, assim, os 4, vai. Assim, é um absurdo que eles fazem com o instrumento, a sonoridade que eles tiram, os timbres que eles acham. O Robert Fripp, ele que inventou um pedal que você faz o solo com o pedal, e o pedal faz o solo ao contrário, uma coisa meio louca. Ele mexe muito, ele toca sentado, Robert Fripp, de óculos, aí ele tá sem óculos, mas óculos, ele no banquinho, ele não fica em pé. E aí ele sempre tem um setzinho dele de pedais, às vezes de teclado e tal. Sim, vale muito a pena ouvir esses discos e no YouTube para todos esses grupos também, não só os discos, mas também assistir o que eles têm de conteúdo em vídeo.
vale muito a pena. Isso aqui é uma curiosidade, Clark Kent, que na verdade Clark Kent é o Police, com o Stuart Copeland, que está na capa, o baterista do Police, só que ele no vocal. Mas esse é um disco que tem o Sting e o Andy Summers, e é o Police, sacou? Tocando umas músicas diferentes e tal, mas vale a pena, é muito bom também. Tem, diferente dos outros grupos, tem pouca coisa do Clark Kent no YouTube, mas tem acho que um ou dois clipes que dá para assistir, e esse disco aí você acha nas plataformas, curioso e vale a pena também, pela curiosidade de escutar. Esse aqui é maravilhoso, saiu nos anos 90, não sei muito bem a data, é um pré-Gorilas. Para quem gosta de Gorilas, você vai ver que essa aqui é a principal referência do Gorilas. Basicamente o Talking Heads sem o David Byrne. Por isso que chama No Talking, Just Head. E cada faixa tem um vocalista diferente, que está aí escrito na capa. Tem o Michael Hutchence, que era do In Excess, a Debbie Harry, do Blondie, Richard Hell, importantíssimo nome do punk rock americano, da cena CBGB, da época do Ramones, tudo, né? O próprio Talking Heads. Ó, tem o Ed Kowalski, que era do Live, uma banda muito boa. Lá embaixo, Andy Partridge, que era do XTC. XTC é uma das referências que eu trago aqui também. Esse disco é muito bom. É uma música atrás da outra, uma melhor que a outra. E se você conhece o Gorillaz, gosta de Gorillaz, pelo menos as músicas mais conhecidas do Gorillaz, você vai escutar esse disco e vai perceber realmente que é a principal referência do Gorillaz, é esse disco. É muito bom, realmente, uma faixa melhor que a outra, e é bem diferente também as faixas. Tem uma unidade sonora, claro, mas você vai ver que tem elementos eletrônicos, umas linhas de baixo, timbres, os timbres da guitarra, de bateria, tudo. Vale muito a pena escutar. Esse aqui é a coisa mais curiosa que tem dessa lista, que é uma coletânea de bandas da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Esse disco rodava muito em Brasília, porque lá tinham dois irmãos hoje eles moram em Istambul, inclusive, e essa coletânea tem 3 grupos dessa antiga Iugoslávia, que era a Iugoslávia nada mais que era um país que nem a União Soviética, era um país fechado, mas não tão fechado quanto a União Soviética. Então a Iugoslávia era um país, mas que dentro da Iugoslávia, na verdade, eram 3 ou 4 países. Depois teve a guerra nos anos 90, aí teve a separação, acabou a Iugoslávia, aí formou Bósnia e tal. Mas aqui tem 3 discos, tem 3 bandas que eu não sei dizer o nome, tá ali em cima, o Sarlo Acrobata, o Idoli e o Electrican Orgasm. São músicas secas, muito pós-punk. Tem esse disco está disponível nas plataformas, tem também clipes das faixas dessa coletânea no YouTube. E tem outros materiais, você pode ir atrás dessas bandas separadas também, que tem os discos e tudo, e você vai ver que são bandas estranhas, é uma sonoridade bem pós-punk, uma ou outra faixa você vai lembrar de Gang of Four, para quem gosta de Gang of Four, que é uma coisa mais seca, assim, né? As guitarras, a bateria, tal, o baixo, as linhas de baixo bem aparente. Vale muito a pena ir atrás. É esse nome, ó, Packet Aransman, que é o nome dessa coletânea. Só ir atrás, vale a pena, é muito curioso. Isso aqui acho que a única referência que eu trouxe, que é dos anos 90, Possum Dixon, que é esse quarteto aqui. Isso aqui já é a segunda formação, que só mudou da primeira formação para essa formação, só mudou uma pessoa. O líder do grupo é esse que está, esqueci o nome dele, mas é o da ponta de camisa preta. Hoje, depois que o Possum Dixon se desfez, ele se tornou um mágico. Ele é de Los Angeles, se eu não me engano, ali da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele se tornou um mágico ilusionista bastante requisitado e tal. Isso é interessante.
E o Possum Dixon tem 3 discos, os dois, esse é o primeiro disco, maravilhoso, mas os 2 primeiros são, esse e o segundo são excelentes, vale a pena ir atrás também. Eu conheci porque eu cobria férias do Daniel Benevides. O Benevides era quem dirigia o Lado B, programa do Fábio Massari na MTV. E quando o Massari e o Daniel saíam de férias, eu cobria o Daniel. Então eu tinha que ver os clipes, escutar. A gente fazia a programação, né? Porque era coisa do Fábio, às vezes o Massari deixava as programações feitas, às vezes não. E eu tinha acesso ao material que chegava, chegou uma fita aqui, é muito lado B, aí eu escutava. E numa dessas de ficar assistindo coisas, eu achei uma apresentação do Possum Dixon dentro da MTV americana, uma apresentação assim, dentro de estúdio, tocando umas 3 músicas, e eles eram caóticos ao vivo. É teclado, a formação é teclado, baixo, bateria, guitarra. O vocalista toca baixo, umas puta linha de baixo, assim, eu me apaixonei pelo Possum Dixon. E eu fui atrás, aí pedi, eu não achava o CD, eu tive que fazer o pedido na loja que eu comprava na época, na Disconcert. Aí veio o CD, escutei o CD, falei, nossa, tal, eu quero o outro, aí tive que pedir o outro, quando saiu o segundo. Esse disco, se não me engano, é de 96. E eu achei animal, assim, tem clipes, tem uma coisa ou outra ao vivo, nada oficial ao vivo, é mais gravação de câmera caseira ou celular, sei lá. Mas tem alguns clipes do Possum Dixon, é bem legal, e é uma boa referência, tá? Às vezes tem guitarra distorcida, às vezes não, e eles no palco se mexiam muito, é uma energia muito forte ao vivo, é, vale muito a pena de escutar o Possum Dixon também. Isso aqui muita gente conhece, mas não dá muita bola, e assim, como eu estou falando aqui e trazendo nomes que são criativos, né, uma sonoridade mais criativa, o President of the United States of America, já me confundi todo aqui, é uma dessas referências, também surgiu nos anos 90, tinha esquecido que eu tinha separado o grupo, aqui é a foto deles. A primeira vez que eu escutei Lamp, desse disco que eu mostrei a capa, eu pirei, eu falei, não, bicho, peraí, preciso saber quem são esses caras. Eu fui atrás de mais clipe, eu fui atrás fui atrás de mais CD e tal. E aí, quando eu vi, o baterista é uma bateria muito, quase assim, sem peças nenhuma, acho que tem um tom-tom, um surdo, sabe? 2 pratas, não tem quase nada. O baixista, que é esse aqui, que está. O baixo tem 2 cordas e a guitarra tem 3 cordas. Então, assim, o grupo todo tem 5 cordas. E o interessante, como mostra a foto aí, o baixista ele toca baixo de 2 cordas numa guitarra. Aí. Ele também tem baixo, né? Mas para você ver a sonoridade, você imagina os captadores dessa guitarra com 2 cordas de baixo, acho que eu não sei se é o Mi e o Lá, não sei quais são as 2 cordas que ele usa de baixo. E o guitarrista é a mesma coisa, são 3 cordas. E eles fazem um puta som, cara. E o Presidents, ao vivo, é pesado, cara. É pesado. Não parece que são só 5 cordas, 2 de baixo e 3 de guitarra. Esse baixista, inclusive, que fez a concepção do Presidents e tudo, ele chegou a tocar com o. Nossa, deu branco agora. Com o cara do Morphine, que infelizmente morreu. O Morphine também, eu esqueci de botar aqui nessa lista, devia ter posto, dos anos 90. Vale muito a pena. A formação do Morphine é o sax, bateria e baixo de 2 cordas também. O vocalista, baixista, infelizmente, ele faleceu durante um show na Itália. Também não, tinha 40 anos, 42 anos. É uma pena. Mas o Morphine deixou bons discos e ele começou a carreira tocando os 2 juntos. Imagina a sonoridade que não era o trabalho deles. Então é muito interessante o Presidents por causa disso. Eu gosto muito dos 2 primeiros discos. Esse é o primeiro disco. Tem Peaches, né, que
tocaram bastante na MTV na época, que são as mais conhecidas. Mas outros, eu falei dos dois primeiros discos, mas os outros discos também são muito bons, tem um humor muito bom, e é basicamente pós-punk, punk rock, de primeira qualidade, porque é muita responsabilidade tocar numa banda que tem um baixo de 2 cordas, uma guitarra de 3 cordas, e é um trio, uma bateria praticamente pelada. Então, assim, tudo isso assim, é só uma sugestão, mas, cara, ouça Presidents, vale muito a pena. E vai atrás de shows do grupo também no YouTube, e você vai ver o quão pesado eles são. É, é um grupo muito mais pesado, às vezes, até do que aquelas bandecas do californiana dos anos 90 que tinham 2 guitarras, tal, que muita gente falava de um nome que para mim é uma comédia, assim, que fala o hardcore melódico, uma coisa ridícula. Esse aqui é uma referência mais assim, por honra, não era para entrar nessa lista, mas como eu estou falando de sonoridade diferente, o Halfway to Sanity, que é o disco do Ramones, que o Ramones lançou em 87, na época ainda com o Rich Ramone, é o último disco com o Richard Ramone, tem muito da sonoridade dos timbres dos anos 80, os timbres mais pesados dos anos 80, tem hardcore, é muito a cara do Ramones, só que com uma sonoridade diferente, as linhas de baixo, enfim, as músicas, vale muito a pena, porque o Ramones, nos anos 70, o Living Room, o Ramones, Living Room, o Road to Ruin e o outro, ai meu Deus, como que é o Rock Ray Beach, eles têm uma sonoridade parecida. E a partir dos anos 80, do End of the Century, todos os discos do Ramones são bastante diferentes entre eles. O End of the Century é diferente do Pleasant Dreams, que é diferente do Subterranean Jungle, que é diferente do Animal Boy, e que é diferente do Halfway to Sanity e do Brain Brain, que eu já não gosto muito. O Ramones, eu vou até esse aí, o Halfway to Sanity. Eu recebi esse disco, esse vinil, um dia depois que ele foi lançado. Acho que foi o primeiro brasileiro a escutar o Halfway to Sanity. Uma amiga minha estava em Nova York e ela tinha pedido para ela trazer disco do Ramones. Eu botei para ela uma lista de discos do Ramones que eu já tinha. Fora, tirando esses, você traz qualquer um. Ela disse que ela estava indo para o aeroporto para voltar para o Brasil, parou na loja de disco, tinha um monte de cartaz com essa foto, falando, ó, saiu hoje, disco novo do Ramones, ela comprou o disco, meteu embaixo do braço e foi para o aeroporto, chegou no dia seguinte aqui, me ligou e eu fui pegar o disco. Então, eu praticamente recebi esse disco no lançamento dele. Maravilhoso para quem gosta de rock pesado e mesmo pós-punk e tal. Vale muito a pena escutar o Halfway to Sanity, exatamente por essa sonoridade diferente, produzido pelo Daniel Ray. Essa é outra banda também, eu falei que era só uma música, uma banda dos anos 90, me enganei, tá? Essa banda também eu conheci na MTV quando eu trabalhava lá, Square Nut Slippers, tem vários álbuns, 3 discos dos anos 90 são muito bons, esse é um deles, eu separei outro também aqui, ó. Eu não trouxe nenhuma, não tem nenhuma foto da banda em si, mas é uma banda, é um jazz, um jazz band, que chama. Uma sonoridade muito da década de 30, 40. Tem sopros, tem uma bateria diferenciada, com uma formação da bateria diferenciada, o baixo e tal. Vale muito a pena, não é rock, é mais pro lado do jazz, mas tem essa coisa, a postura rock, é uma vocalista muito boa, vale muito a pena escutar. Se tem também, ou os outros discos estão disponíveis. Eu trouxe esses dois, porque esses dois são discos que muito bons, que eu escuto até hoje também, é divertido, pacas, é diferente e pode te trazer ideias. Tudo isso aí, tudo você pode não gostar, como eu falei no início, você pode não gostar desse grupo ou do outro, da sonoridade e tal, mas alguma coisa eu tenho certeza que você vai puxar. Black and White, do Stranglers, que está aqui, ó, da cena inglesa. Eles são mais velhos,
quando o Stranglers foi formado, eles já tinham 27 anos, 30 anos. O Jet Black tinha, o baterista, esse que está com o dedo na cabeça, ele já tinha 30 anos quando eles formaram o Stranglers em 74. E o Stranglers, ele também fazia parte da cena pub rock, só que eles tinham um som pesado, teclado, tem uma coisa de progressivo, não que as músicas sejam longas, mas muito pelo teclado também. Os baixos do J.J. Burnham, que é o que está lá atrás de casaco de couro, os baixos dele, assim, para quem é baixista, para quem é tecladista, o Stranglers é fundamental, fundamental. Os timbres de baixo, o J.J. ele é referência. Depois que ele surgiu, ele se tornou referência para muitos baixistas, inclusive os da geração dele, os que já existiam. Todo mundo olhou para ele e falou: o que esse cara está fazendo com o baixo? Os timbres que ele tirava, e o baixo do Stranglers, ele fica ali também, como é o pós-punk, ele fica ali junto com as guitarras, e é um belíssimo grupo, tem vários discos, vários, foi difícil escolher dois para mostrar aqui, mas esse aqui é o Black and White, dos anos 70 também, muito experimental essa capa maravilhosa, né, a capa, e esse aqui é o primeiro, Ratos Norvégicos. Tem o No More Heroes, tem o La Folie, que eu adoro, de 81, que eu tenho. São vários, mas também, que nem o Ramones, chegou uma época, eles têm o Stranglers tem uma sonoridade suja, guitarra distorcida, tal, pesado, uma guitarra, o baixo também. O JJ tem baixo que ele coloca distorção também, não necessariamente distorção de pedal, mas distorção de amplificador. Mas, nos anos 80, o grupo começou a experimentar outros timbres, também de teclado, tudo. E, assim, é fundamental. Como eu disse, para quem é baixista, para quem é tecladista, não conheceu o Stranglers, é melhor você não falar para ninguém que você não conhece Stranglers. Vai atrás, vai assistir as coisas ao vivo que tem, os clipes e vai escutar esses discos. Aconselho, tem até coletânea, mas eu aconselho já começar pelo Ratos, e depois segue a sequência, porque é um melhor que o outro, é maravilhoso, é uma aula também de criatividade, de possibilidades. Stranglers é tudo de bom. Eu sou suspeito, tem muito o Plebe Hood, Legião, Capital, todo mundo, o rock de Brasília, ele é muito influenciado. O Stranglers tem um peso muito grande nas influências desse rock de Brasília, da Turma da Colina. Esse aqui é o Violent Femmes. Violent Femmes também é muito legal, porque é um trio que às vezes toca com baixo acústico, uma bateria limitada, com vassourinha. Separei esse disco aqui, que é uma coletânea que é muito, como diz a capa aí, vai de 81 a 93, tem as coisas, tem os singles, então chama Add It Up. Mas eu separei aqui a capa do primeiro disco, que é muito bom, vale a pena assistir, de escutar esse primeiro disco, mas para quem não escutar esse primeiro disco, que quiser mais coisa e não tiver paciência para escutar os outros discos, pode ir direto nessa coletânea, que tem tudo de bom do Violent Femmes, que também é um grupo muito, muito criativo, é referência para muita gente, surgiu já nos anos 80, no início dos anos 80, e abria show para um monte de gente, acho que chegou a abrir show até para o Clash, se eu não me engano, vale muito a pena. Violet Femmes na cabeça, sempre. Esse aqui é diferentão, é um grupo Voivode, né, um grupo mais pro lado do metal, só que esse disco, Nothing Face, é um disco muito experimental, apesar da banda ser dessa vertente do heavy metal. É um disco muito experimental, tem jazz, tem pós-punk, é muito parecido com o Fear, dessa coisa que eu falei, que na mesma música quebra o andamento, quebra o riff, aí vem outras coisas, sabe, umas coisas meio
não sei, atonais, eu não sei dizer essas coisas, não sou muito técnico em música para dizer isso, mas também é uma coisa bem maluca e lembra um pouco o que o Mars Volta veio fazer já nos anos 2000. Esse disco é de 88, 87, 89, não lembro, ainda é dessa segunda metade dos anos, do fim dos anos 80, e vale muito a pena, mesmo você que não gosta de heavy metal, como eu falei, não tem essa sonoridade, não é thrash metal, não, é uma coisa bem trabalhada, bem tocada e muito bem gravada também. Voivode, Nothing Face, vale a pena. O Wire é fantástico, o Wire ele é de uma vertente, tem o, eu esqueci o nome do grupo que o Ian Dury fazia parte, né, na época do pub rock, Kilburn and the não sei o que lá. E aí esse grupo se desfez, e o Ian Dury foi atrás de fazer uma carreira solo. Parte desse grupo foi com o Ian Dury, e duas pessoas desse grupo formaram o Wire. E o Wire é legal porque ele é diferentão também, é da mesma época, da mesma cena inglesa, do Clash, do Sex Pistols, 999 e todo mundo, estão todos juntos, e eles têm uma referência, é muito parecido com, nesse aspecto, é muito parecido com o Talking Heads, que foi formado dentro, não só pelas noitadas no CBGB, mas todos eles estudavam em faculdades, universidades de design, de música e tal. Então, o Wire foi formado nesse ambiente acadêmico. Então, eles têm muita referência, como eu falei no começo do vídeo, muita referência de pintores, de outros artistas, das mais diversas expressões artísticas, sabe? Como eu falei, pintura, poesia, música, livro. Então, o Wiley traz também uma coisa diferente. Essa é a capa do primeiro disco, Flag. Hoje eu tirei o dia para dar branco, mas vale muito a pena os primeiros discos. Né? O Wiley tem vários discos, e vale muito a pena esses discos, porque, assim, como o 999 trabalha muito, e o Buzzcocks trabalha muito riff, apesar de ter esse peso e ter essa base de baixo, guitarra e bateria, guitarra distorcida, tudo, mas eles trazem coisas diferentes, vocal diferente, letras diferentes, riffs diferentes, sonoridade também, timbres e tal. Então vale muito a pena conhecer o Wire, principalmente esse disco aí. Aqui é uma foto do Wire, e são ingleses também, e esse pessoal inglês da década de 70 é muito criativo, né? Tem o Pio, eu não trouxe Pio aqui porque Pio é óbvio, mas assim, o Pio é outro que, assim, pelo amor de Deus, não fale para ninguém que você não conhece Pio e vai escutar o Pio. Mesmo aqueles discos mais difíceis, como é o Flower of Romance, como é o Plastic Box, não, mas além do o segundo disco do Pio, cada disco do Pio é uma coisa diferente, sonoridade diferente, umas coisas experimentais malucas, mas vale muito a pena escutar também o Pio, apesar dele não estar aqui. Separei o XTC é maravilhoso, e tudo isso, lembrando que não é só para quem é baterista, para quem é guitarrista e baixista, tem muito teclado, esses grupos todos têm muito teclado, e o XTC não é diferente. Trabalha muito bem com o teclado, as linhas de baixo, é uma sonoridade muito. Tem músicas muito que tocam em rádio, sabe, para dançar. É um rock pesado, mas que dá para dançar, mais ou menos que nem o Clash e outros. Esse é o primeiro disco que tem This Is Pop, e tem outras músicas bastante conhecidas. O XTC teve um disco, o Drums and Wires, acho que é o Drums and Wires, que foi lançado no Brasil, que não pegou muitos desses, como eu falei também do agora esqueci, mas tem um ou outro disco desses que eu estou mostrando que saiu no Brasil, o Adamant,
mas que não pegou, não teve uma venda legal porque ninguém escutou e tal. E a mesma coisa, o XTC está muito presente, por exemplo, no som da Plebe Hood. Para quem gosta de Plebe, Concreto já rachou, tem muita referência de XTC, né, nunca fomos tão brasileiros. O Felipe Seabra, o André Miller adoram XTC. Esse aqui é o segundo disco, chama Go To, do XTC, vale muito a pena. O XTC também tem uma longa carreira, tem vários discos, e esses primeiros são ótimos, cara, não só esses primeiros, mas tem vários discos bons. É difícil, como o Stranglers também foi difícil selecionar, por isso que eu peguei logo os dois primeiros, porque cada disco tem uma sonoridade, eles vão experimentando sonoridades de teclado, de baixo, de guitarra, de bateria, outras possibilidades, instrumentos e tudo. E o XTC é muito mais conhecido nos Estados Unidos, fez muito mais sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, do que em outros países. E o próprio XTC não era muito afim de fazer show, não tem muita história, na história do grupo não tem muita turnê, não tem muito show, assim. Tem coisas, você vai ver no YouTube e tal, mas eles eram mais contidos nesse aspecto, eles gostavam mais de estúdio, de compor e brincar com essas possibilidades que os estúdios davam. Aqui outra foto do XTC também, dessa primeira fase do grupo, nos anos 70, e, e são essas as referências. Eu não sei quanto tempo ficou esse vídeo, mas, como eu falei, a ideia era trazer todas essas sonoridades, que cada grupo desse é muito diferente um do outro, com cada um trabalhando os instrumentos de forma diferente, os timbres de baixo, de guitarra. Você, se for pegar cada um deles que eu trouxe, você vai reparar isso. E assim, e a partir deles, você vai descobrir outros grupos, porque nessas plataformas eles dão, né? Se você gosta desse grupo, você também vai curtir esses outros, vai atrás disso, vai atrás dos discos solos, desses integrantes todos, e, pô, divirta-se, porque, como eu falei, são essas referências que eu mostrei, isso é importante dizer, elas foram referências para Foo Fighters, Nirvana, toda a cena grunge, R.E.M., U2, Red Hot Chili Peppers, até Metallica, e todos esses grandes grupos dos anos 80 que fizeram imensos, Men at Work, é, vou lembrando aqui, enfim, esses grupos todos do pop rock, do rock alternativo, seja Weezer, Pavement, Stone Roses e Oasis, como eu falei, tudo isso, todos eles têm influências de todos esses grupos que eu mostrei. E isso é que enriquece, como eu falei no começo do vídeo. Então, vai atrás dessas referências, busque, além dessas referências musicais, outras referências. Se você gosta de um seriado, se você gosta traga isso para o som do seu grupo. Vai atrás de pintores, vai atrás de poesias, vai atrás de livros, e de todas as referências que você pode trazer, sabe? Na tua família, às vezes, teu avô, tua avó, sei lá, pode ser uma influência para o teu som, sabe? O jeito da pessoa ser. Eu gosto muito de Salvador Dalí, por exemplo. Tá? Não só das obras dele, mas do jeito que ele é, esquisitão que ele era, com aquele bigode para cima, aquelas fotos estranhas que ele tirava. Tudo isso serve de referência. Traga isso para o som do teu grupo, da tua banda. Isso se você ainda for formar um grupo, ou se você já tiver um grupo agora, e faça isso. Eu estou a fim de fazer um vídeo desse também sobre soul music. Soul music é muito importante para o rock, então busque conhecer a soul music também, não só Marvin Gaye, Steve Wonder, Temptations, Four Tops, essas coisas mais conhecidas Al Green, essas coisas mais conhecidas da soul music,
mas Soul Music também é uma grande referência para quem faz rock, uma referência importantíssima e um diferencial. Você vai ver no som do Ian Dury o quanto se pode fazer com Soul Music dentro do rock, assim como outros grupos que eu citei aqui, mas o Ian Dury e and the Blockheads bastante sobre isso também, que você vai ver o quanto que eles trazem de outros gêneros e a mistura que eles de referência que tem esses grupos, tem o Resíduos, tem tantos outros grupos legais. De repente eu faço um outro vídeo desse falando ou só de soul music, enfim. Mas a partir dessas referências que eu mostrei, que eu espero que você goste, torço para que você conheça outras coisas e que isso agregue ao teu som, ao som que você está fazendo agora, e que enriqueça mais e que traga mais força para o teu repertório. E se isso acontecer, se alguma. Isso eu nunca pedi aqui em nenhum vídeo, mas se algum desses grupos te chamar a atenção, você gostar e tudo, dá um toque para mim, pode ser no comentário deste vídeo ou qualquer outro, mas dá um toque só para eu saber, tá bom? Então, para finalizar, convido novamente você a conhecer os outros vídeos da playlist Rock Brasileiro e Suas Histórias, que está aqui embaixo deste vídeo, junto com a playlist MTV 30 anos, que eu conto os bastidores dos quase 7 anos que eu trabalhei lá, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Muito obrigado pela companhia, um beijo e um abraço. Até!